de rampas de acessibilidade. A praça do local e 4 lanchonetes foram reformadas. Também em Maraã, o Estado retomou a obra de modernização do sistema viário, que vai contemplar a pavimentação de 27 ruas da cidade. Mais investimentos. O governo do Amazonas entregou mais de 2 milhões de reais em crédito e fomento para mulheres empreendedoras, comerciantes, produtores rurais e indígenas de Tefé. 9 organizações sociais receberam mais de 1.400.000 reais do Fundo de Promoção Social, beneficiando 580 famílias. Outros 410 mil reais foram liberados pela AFEAM a empreendedores do comércio e do setor rural. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião. Informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando nesse instante pelo canal 38.1, o nosso Poder e Opinião dessa quarta-feira, né? Também transmitido pela Rádio ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo e por todas as nossas redes sociais. O controle de áudio e mixagem e vídeos é de Anderson Nego Bom. O material aqui colhido tem a produção de Ariela Maiara. E eu na bancada aqui apresento Rafaela Torres, bom dia. Bom dia meu amigo Walter, bom dia Pablo. E bom dia você aí que nos assiste. Mais uma manhã começando com muita notícia. Pablo, bom dia. Bom dia Walter, bom dia Rafaela, bom dia ao telespectador. Mais um dia de trabalho, né, Walter? Uma quarta-feira chuvosa, né? Desde ontem a gente tem um clima ameno, a temperatura amena, a temperatura deu uma queda, chuva, enfim. Em algumas cidades do sul do Amazonas o calorão deu uma trégua. Na região de Rondônia, o Acre, o frio também chegou e a gente está pegando uma sobrinha, um ventinho disso daí, junto com uma garoa, podemos chamá-la assim de uma friagem pequenininha. Mas, meus queridos amigos, telespectadores, ouvintes, enfim, o assunto hoje, desde os últimos minutos de ontem, né? Enfim, desde as últimas horas da tarde de ontem, sempre rodou aí em torno do falecimento do filho do nosso ex-prefeito, já foi ex-prefeito, senador, ministro, deputado federal, filho do Arthur Neto, o Arthur Bisneto, que aos 44 anos de idade veio a óbito, faleceu. E todos os portais, sites, televisão, rádio, enfim, destaca hoje a partida desse jovem, né? Um jovem, por que não? 44 anos de idade, que teve aí como mandato deputado estadual, deputado federal, e que para todos ali, para a família, era muito querido. Então o assunto não poderia ser outro, né? Desde as primeiras horas aqui no nosso canal 38.1, aliás, na reprise do Boa Noite Amazônia também, do Álvaro Corado, nosso CEO e convidados, foi destacado esse momento também. E eu tenho aqui, nesse momento, queridos, antes dos senhores falarem, a morte do Arthur Bisneto, ela foi anunciada pelo próprio pai na sua rede social, no X, antigo Twitter. Ele colocou, né? Arthur Neto comunicou o falecimento do filho. E tem uma frase muito forte dele, né, lá no X, que a mim chocou, né? O Arthur, que, segundo informações, não está em Manaus, parece-me estar em São Paulo, né? Já está em Manaus. Já está em Manaus, né? Já está em Manaus. Veio se despedir do filho. E ele... Você tem a frase aí, meu querido Pablo? Tenho aqui, ó. Exatamente essas palavras dele na rede X. Abre aspas. Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos. Muito forte essa mensagem que ele deixou, né? Eu só posso imaginar, né? Eu sou pai, né? Mas eu só posso imaginar a dor, né, da perda de um filho, né? A gente sabe que
O nosso filho fica doente, né? Como a gente estava comentando aqui em off, né? O filho fica doente, você já fica preocupado. Adoece junto, né? Isso, qualquer coisa que aconteça com o seu filho, você já fica, né, preocupado, tentando ver as situações todas. E realmente perder o filho é uma dor muito grande, né? E assim, eu creio que ele conseguiu expressar um pouco dessa dor nessa mensagem. Agora, o que chama a atenção é a mensagem forte, firme, né? Como sempre foi as palavras do Arthur, né? Sempre muito bem colocadas, palavras muito bem colocadas, ditas ali e caracterizadas. Rafaela. Bom, acredito que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Acredito que essa notícia ontem saiu quando a gente terminou o programa. Sim. E o Arthur, o bisneto, assim como o pai, né, era visível aqui na história do nosso estado que os dois eram uma bela dupla, né, no sentido político, tanto que eu lembro de quando eu era pequena, já ouvindo os nomes, né, quem vinha para prefeito, tudo, e era muito forte o nome do Arthur Neto, e aí por consequente veio o Arthur bisneto, e era o filho do Arthur. E aí, desde muito novo, ele iniciou a trajetória dele na política, né, e ele honrou, porque às vezes a gente vê assim, né, o filho de um político fala assim, só está entrando na política porque o pai é uma figura forte, mas não. O Arthur Bisneto, ele entrou na política e a gente pode ver aqui, né, nessa reportagem do Poder uma trajetória extensa na vida pública, né, como um político, como um parlamentar. E não só a nível estadual, aqui em Manaus, né, o estado do Amazonas, mas diante do Brasil inteiro, ele mostrou ser muito respeitado e conhecido, principalmente pela sua postura, pela sua conduta e pelos feitos que fez lá enquanto era parlamentar. Então, é jovem, 44 anos, né? Então, quando a gente puxa a história do Arthur Bisneto, nós vemos que ele entrou na política muito cedo, né? Porque ele teve inúmeros mandatos, foi como vereador, foi presidente da casa, foi deputado, teve mais de um mandato, veio como Três mandatos, né? Né? Veio como deputado federal. Então isso mostra que ele tinha realmente uma vida política e pública muito consolidada e que sempre foi colhendo os frutos, e você percebe o crescimento dele, vereador, deputado estadual e deputado federal. Inclusive, só um adendo aqui, como deputado federal, ele foi mais votado na época, em 2014, com 15,3% dos votos. Era uma porcentagem na época muito grande, né? Isso. Se a gente comparar hoje, alguém foi eleito com 100 mil votos e tal, mas voltando ao tempo, era uma porcentagem muito grande. Proporcionalmente, né? Muito Isso grande. mesmo. E olha só, gente, muita gente nos acompanhando, eu agradeço aí a audiência de todos. Querido Dinei, um abraço, está mandando inclusive foto aqui que está nos assistindo. E as autoridades estiveram presentes, né? E se despediram do jovem político Arthur Bisneto, de 44 anos de idade. A primeira autoridade que a gente vai colocar o vídeo agora é do governador Wilson Lima. Ele, juntamente com toda a sua equipe, juntamente com os seus secretários ali, enfim, ele deu uma declaração. Depois teve declaração também do prefeito, né? Enfim, nós vamos primeiro acompanhar o vídeo da fala do governador Wilson Lima no velório do Arthur Bisneto. Sem dúvida nenhuma, eu estou vindo aqui para prestar solidariedade à família, desejar os pêsames aos familiares, ao ex-prefeito Arthur Vigílio Neto, à mãe e a todos os familiares e amigos. Alguém muito jovem, 44 anos de idade, alguém que teve uma participação relevante no processo político do estado do Amazonas, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e também assumiu o cargo na prefeitura de Manaus. Então aqui os sentimentos, né, de pesar do governo do estado, da nossa família, né, do governador e também da primeira-dama, e também coloquei toda a estrutura do estado à disposição naquilo que a gente puder ajudar a família nesse momento difícil. Bom, não seria diferente, né? O Wilson sempre ali presente e reconhecendo o valor de grandes políticos que já passaram, como aconteceu com o Amazonino. Ele colocou toda a estrutura do Estado nesse momento também à disposição da família do falecido Arthur Bisneto. Isso é de uma generosidade sem tamanho, né?
ele prestigiar nesse momento de dor e colocar à disponibilidade toda a estrutura do governo do estado a quem, querendo ou não, serviu muito ao nosso povo. E isso é de uma grandeza absurda. Eu creio que o governador ele entenda a importância, né? No caso, tu chamou o Amazonino naquela época e agora o Arthur Bisneto. A importância política que eles tiveram para o Estado, entendeu? Uma família que viveu, isso, né? Você entrelada deixa na questões política, partidárias, questões ideológicas de lado e você vê como uma pessoa ali, né? Que teve sua grande importância para o Estado, tanto para o município, né? Como vereador e para o Estado como deputado estadual e federal, né? Então, assim, você entende a importância política dele e também como pessoa, né? Olha, o reconhecimento, né, nesse momento ali, e chegou a informação de que o ex-prefeito Arthur já está em Manaus. Já está em Manaus. Ele estava em São Paulo, né? Onde passou por uma cirurgia. Ele passou por uma cirurgia na coluna. Certo. Ele estava com... Eu não sei exatamente qual foi o procedimento, né? Ele falou que devido a muito tempo praticando artes marciais, ele teve uma lesão na coluna, ele teve que fazer a cirurgia. Esse material, todo esse material que nós estamos falando aqui, ele está exposto no nosso portal, no nosso site, poder.com, né, meu querido Pablo? Isso mesmo, está lá em todos os destaques. A gente está falando dos destaques tanto de ontem quanto de hoje, né? Muito bem. Tem mais um depoimento, né, desta feita do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que também deu uma declaração no velório aí, né? O Davi, que também esteve lá juntamente com toda a sua equipe, né? Que foi amigo de parlamento, né? Amigo de parlamento do Bisneto, né? Então, também esteve lá se despedindo do amigo, né? Do companheiro de parlamento. Falando nisso, eu vi um vídeo, né? Do Marcos Rota. Marcos Rota. Isso. Muito chocante, ele estava bem abatido, porque juntos eles foram deputado estadual e também deputado federal na mesma época. Agora sim o vídeo do Davi Almeida, vamos acompanhar. Fui deputado com Arthur, com o Bisneto nessa Assembleia por 2 mandatos, né? Convivemos durante 8 anos, uma figura agradável, um jovem talentoso, alguém com um brilhantismo na arte de fazer política. Infelizmente, na tarde de ontem ficamos sabendo dessa notícia que consternou a todos nós. Cancelamos todas as atividades da prefeitura, decretamos luta oficial de 3 dias e perde a política amazonense. É um jovem brilhante e com um futuro muito promissor. Fica aqui as nossas, o registro da nossa solidariedade, pedindo a Deus que conforte, que console a família e dizer que Deus é o sabedor de tudo, é o mantenedor de tudo e que a providência divina em confortar a todos possa alcançar aqueles que mais precisam. Aí, portanto, a fala do prefeito, Davi Almeida, também deixando e prestando a sua homenagem nesse momento. Ele também como pai, né? Ele deve imaginar a dor que, no caso, o Arthur Neto estava sentindo, né? Eles foram colegas de parlamento durante, acho, 8 anos, né? Ele fala, né? 2 legislaturas. Então, assim, eles tinham conhecimento um do outro. Tinha um convívio mais próximo, né? Tinha um convívio, né? E você pode ver um pouco o próprio prefeito um pouco abatido, né? Com essa situação. E também demonstra, né? A importância do Bisneto. Importância política que ele teve. Da família num todo, isso, né? A família do Arthur, na política amazonense. Rafaela. E é muito triste porque, se eu não me engano, ele era o filho assim mais próximo do Arthur, né? O Arthur Neto. E eu acredito que o Bisneto, se eu não me engano, tem 2 filhos. Né? Parece-me que é um garoto e uma menina. Um menino e uma menina, né? E que, querendo ou não, né? Vão ali ter que conviver com a ausência de um pai, mas eu acredito que o avô vai, de todas as formas, tentar suprir essa lacuna, até porque nós percebemos que o Arthur Neto tem um amor absurdo pelo filho, né, e de muito orgulho pela trajetória dele. E, de fato, a gente tem uma perda muito grande, né, principalmente pela trajetória dele. E isso é verdade sobre o Arthur Bisneto, que sempre quando a gente toca no nome dele,
as pessoas sempre falam muito bem da trajetória e da postura como político que ele teve. Literalmente um jovem, na época que ele entrou, muito preparado, sabia da arte de dialogar, ele sabia entrar em consenso, ele sabia entrar em acordos, e isso muito novo, desde novo, né, dentro da Câmara, dentro do Parlamento, sendo um vereador, dentro da esfera estadual e depois foi para a esfera federal, né, e a gente percebe que até em Brasília ele conseguiu atrair, né, o respeito de muitas figuras que até hoje estão presentes lá no Parlamento. E ele sempre foi de um partido que não era o partido do atual presidente na época, né? Na época, isso ele era ferrenho, né? Juntamente com o pai, que também nunca ficou do lado do partido que estava no poder na época que ele era deputado federal. Eu vou chamar um intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho, eu vou dar um spoiler do que vem aí. O Congresso também se manifestou fazendo 1 minuto de silêncio. A gente volta já. No Podercast desta semana, o vereador de Manaus, Kennedy Marques, revelou os desafios na defesa pela causa animal. Quando você passa a ter esse apego aos animais, você começa a ver as necessidades, né? E principalmente na questão de conscientização das pessoas, onde a maior parte das demandas são sobre maus tratos. E ainda trouxe detalhes sobre o cenário de mudança na Casa Legislativa com a proximidade das eleições de 2024. Esse comprometimento de levar para a população quem você é muito importante. E peço que as pessoas que nos acompanham possam avaliar bem cada candidato, o que essa pessoa faz, como ela faz, desde quando, né? E Manaus está bem representado no parlamento. Uma conversa séria sobre os bastidores da política que você não pode perder. Podercast. Todo domingo às 8 da noite no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV canal 38.1. Aqui é sobre gente. No Podercast desta semana, o vereador de Manaus, Kennedy Marques, revelou os desafios na defesa pela causa animal. Quando você passa a ter esse apego aos animais, você começa a ver as necessidades, né? E principalmente na questão de conscientização das pessoas, onde a maior parte das demandas são sobre maus tratos. E ainda trouxe detalhes sobre o cenário de mudança na Casa Legislativa com a proximidade das eleições de 2024. Esse comprometimento de levar para a população quem você é muito importante. E peço que as pessoas que nos acompanham possam avaliar bem cada candidato, o que essa pessoa faz, como ela faz, desde quando, né? E Manaus está bem representado no parlamento. Uma conversa séria sobre os bastidores da política que você não pode perder. Podercast. Todo domingo às 8 da noite no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV canal 38.1. Aqui é sobre gente. No Podercast desta semana. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia
e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, estamos de volta com Poder e Opinião para você no canal 38.1, com a nossa bancada aqui, Rafaela, Pablo, enfim. E olha só, meus queridos amigos, em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores realizaram 1 minuto de silêncio, né, em homenagem ao ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto. Vamos acompanhar o vídeo? Né? Esse pedido foi feito pelo deputado federal Paulderney Avelino, né, que estava na sessão, e ele chamou a atenção anunciando ali que o Bisneto teria falecido, havia falecido, né? E aí o presidente da mesa fez o pedido de 1 minuto de silêncio para que todos naquele momento. Havia uma votação, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa votação que estava acontecendo ontem, né? E aí ele fez esse pedido de 1 minuto de silêncio para que fosse feita essa homenagem ao Arthur Bisneto. Agora sim, podemos o vídeo. Eu peço a atenção do plenário, todos os deputados, todas as deputadas, senadores e senadoras. O deputado Paulderney Avelino nos surpreende com a notícia muito triste do falecimento do ex-deputado federal, de quem fui colega nesta casa, na Câmara dos Deputados, Arthur Virgílio Bisneto. O voto de pesar proferido pelo deputado Paulderney Avelino ganha a adesão da presidência do Congresso, encaminhado à publicação na forma regimental, e manifestamos nossos profundos sentimentos e o pesar a todos os seus familiares, especialmente ao senhor, seu pai, Arthur Virgílio, um grande parlamentar que honrou durante muitos anos Câmara e Senado. Portanto, nesse momento, acolhendo a formulação do deputado Paulderney Avelino, peço a todos os parlamentares que observem 1 minuto de silêncio. Não parlamentares também. Bom, tá aí mais um reconhecimento desta feita, né, em Brasília, onde o Arthur Bisneto, como deputado federal, desempenhou seu papel. E ali o presidente da mesa disse o seguinte, em reconhecimento aos trabalhos que foi feito pelo Bisneto e também pelo seu pai, Arthur Virgílio, né? Mostra aí o peso, né, da família e dele. Atenção, né, do plenário. Sim. Mesmo no Congresso Nacional, né? E aqui eu vou botar aqui só as aspas aqui do Paulderney Avelino, do deputado Paulderney Avelino, que falou assim: a morte do deputado Arthur Bisneto chega de supetão e solapa o sentimento de todos os que convivem com o pai e com o filho, né? Então você vê aí o impacto, né, da morte dele na política nacional também, né? Então o reconhecimento, né, da família dentro da política nacional. Vamos voltar aqui. Tem uma matéria agora que é uma pauta que o vereador Alberto Neto, né, ele diz o seguinte, aliás, o Alberto Neto, desculpa, ele diz o seguinte, que o Arthur Bisneto seria um nome muito forte no PL para ser pré-candidato a vereador. Essa matéria está completa no nosso site O Poder. Ele diz aqui, Arthur Bisneto seria um nome muito forte, iria disputar a vaga na Câmara Municipal como vereador, mas infelizmente, né, foi tirada a vida. Muito bem, tá aí para os senhores comentarem. Tá a foto, né? Filiado há pouco tempo ao PL, ao né? PL. E quando, né, os bastidores a gente soube que o Bisneto estaria no Partido Liberal,
E ele foi visto e comentado como um nome forte nessa legenda do PL. Então, ele estava ali realmente entre os cabeças da chapa. E agora acabou que teve essa perda, né? Isso, inclusive, assim, a última vez que ele participou da eleição foi em 2018, se eu não me engano, né? Ele foi vice do Omar, né? Naquela época lá, em 2018, que foi quarto colocado, a chapa do Omar e do Bisneto, né? E assim, ele sempre foi muito forte, sempre foi bem articulado, né? Nos partidos. E assim, eu creio que seja uma perda muito grande para o PL, né? Ele ia puxar muitos votos, né, para a legenda. Não sei a situação se ele consideraria poder ser eleito, né? Mas ele ia puxar muitos votos para a legenda. E tinha um discurso muito forte, né? Um discurso bem, assim, firmado, né? Em oposição ao governo federal. Falavam que ele tinha um belo discurso, uma oratória impecável. Gente, vamos lá. Olha só, tem uma pauta aqui que é sobre o pré-candidato Roberto Cidade, certo? Roberto Cidade disse que ser muito cedo ainda para escolher um vice e não descarta a aliança numa possível decisão no final ali na corrida, né? Eu gostaria que os senhores... Tem vídeo sobre isso? Não, né? Eu acredito que, de fato, é muito cedo ainda. E o Roberto Cidade, ele tem uma habilidade única de articular, né? Ele é muito... Ele sabe comandar os bastidores de um acerto político. Então, quando ele diz isso, ele está sendo cauteloso, né, em dizer que ainda está muito cedo. E eu acredito que ele só vai mesmo anunciar o vice dele em agosto, quando vai ter que bater o martelo e aí para as ruas e rasgar as mangas. Todo mundo está se preocupando com o vice, né? A especulação é vice de quem vai ser o vice de quem, enfim, né? Os bastidores agora é para saber quem é o vice. A gente sabe quem é o pré-candidato, né? Já sabemos ali que tem o Davi, que é pré-candidato, temos o Cidade, que é pré-candidato, Alberto Neto, pré-candidato, o Amon, pré-candidato, mas e o vice desse povo todo? É isso que o povo quer saber. Essa é a importância das alianças, né, nas eleições. E aí você vê todo mundo postergando o máximo possível, né, para tentar esconder um pouco da estratégia, né? E isso mostra, querendo ou não, a importância do vice. Sim. Né? Às vezes a gente pensa que é um detalhe, que é só alguém que vai ser vice. Não, mas tem todo um estudo, toda uma análise para ocupar esse cargo também. Na sua opinião, o vice tem que ter o quê? Quais seriam as características, as qualidades de um bom vice? Eu acredito que, primeiramente, o vice ele tem que estar disposto a ser técnico, né? E eu acredito que nessa relação de vice e sendo prefeito e vice-prefeito, não pode existir algo chamado ego. Os dois têm que entender que eles estão no mesmo barco, caminhando na mesma direção, porque a gente percebe que ali no período da eleição todo mundo é amigo, pedindo voto, tal, e quando assume, aí começa a ter divergência, quando vê o vice do nada some, muda, a gente não sabe, mas é o vice querendo prejudicar o É o vice querendo ser o número 1, né? Então, acredito que tem que existir uma relação ali de muita sabedoria, muita parceria e um acordo muito claro, tudo estabelecido, entendeu? Para, tipo assim, o acertado não sai caro. Então, acredito que tem que estar muito cada um no seu quadrado e botar isso. A gente viu isso, essa questão do vice ser muito forte, quanto o cabeça da chapa, né? Aconteceu problemas tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal, né? Não vou citar nomes, mas todo mundo entende aqui o que aconteceu. E assim, é uma peça muito importante que normalmente usada como moeda de troca, né? Nas alianças, né? Então, assim, o vice, ele normalmente não pode ser tão forte quanto o cabeça. Pablo, vai criar essa questão do ego, né? Para você, diga. O vice tem que ter dinheiro, voto ou ter mais respeito pelo 01? Eita. Eu acho que precisa ter voto. O mais importante é ter voto. Tendo voto, né? Ele vai contribuir muito mais para a eleição da chapa. Muito bem.
Né? São esses os nossos comentaristas. Por que eu toquei fogo aqui no parquinho de vez em quando? Jogou gasolina no parquinho. Que é pra gente poder sair um pouco não querendo, desrespeitando, que o assunto é muito, muito triste, dói para todos nós, né? A gente conhece a trajetória do Arthur Neto e do filho bisneto que se foi. Mas pra gente alegrar um pouco aqui, pra gente tirar um pouco, né, desse momento triste que todos nós estamos vivendo. Por isso que eu acendi um pouco aqui esse fogareiro entre Pablo e Rafaela. Gente, vamos lá para uma pauta agora, mais um foguinho aqui para os senhores, tá bom? Posso? Pode, sempre. Vamos lá. Como votaram os deputados e senadores do Amazonas sobre a saidinha de presos? Pablo. Olha, vou primeiro botar o contexto aqui, né? Por favor. Aqui, como foi o voto de cada um. Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Paudenei Avelino, Saulo Viana e Sidney Leite votaram a favor da queda do veto do governo, ou seja, foram favoráveis ao fim da saidinha. Átila Lins votou pela manutenção do veto, ou seja, permanência do benefício aos presos. Adail Filho e Silas Câmara não estavam na lista dos votantes. Olha, só para explicar sobre a saidinha, o que acontece? É um direito que os caras tinham ali, né, no final de ano, aniversário, Dia das Mães, não sei mais o que, Natal, eles saírem, né, visitarem seus familiares, dependendo da conduta de cada um. Só que muitos não voltavam e quando estavam lá fora, faziam organizaçãozinha, reuniões e tal. E cometiam crimes, né? Acabam voltando a cometer crimes. Exatamente. Era isso que acontecia. E aí entra aquele questionamento, um exemplo. Como é que eu posso... Porque a prisão significa que eu estou tirando o infrator do convívio da sociedade, porque ele oferece uma ameaça, né? Sim. E aí, um exemplo, uma pessoa que mata, né? Aí, vamos supor, tem casos que eu mato o meu pai, aí eu tenho a saída no Dia dos Pais. Não condiz o meu direito com aquilo que eu cometi. Eu tirei mas é o direito dele. Ok, mas eu tirei o direito à vida daquela pessoa. Principalmente nesse caso que eu mencionei, tipo, um pai. O filho tirou a vida do pai e ele sai no Dia dos Pais. Qual é o sentido disso? E um filho que mata a mãe, ele sai no Dia das Mães. Então, assim, tem que existir uma análise e eu acredito que as saidinhas, elas precisam ser analisadas de acordo com o crime cometido, né? Os crimes hediondos, que é o que a gente classifica como os crimes de maior potencial, né, lesivo e a conduta do infrator muito perigosa para a sociedade, eles não têm realmente que ter direito à saidinha. Mas tem outros crimes, tudo que acredito que tem que existir uma ponderação, uma análise. Mas mesmo assim, se a pessoa está em reclusão, ela apresenta algum tipo de ameaça à sociedade. Então, se o Estado, né, se o país ainda não está preparado para fazer essa análise de forma técnica e fria e calculista, que realmente seja vetado para todo mundo. Porque aí a sociedade agradece e a gente não fica correndo risco na rua com essas saídas aí. Muito bem. São esses os nossos comentaristas. Rafaela Torres, advogada, meu querido Pablo, jornalista. E como é que ficou a votação, Pablo? Aí, deixa eu verificar aqui. Pablo procurando aqui no seu computador. Eu até me perdi aqui. Mas se encontre, por favor, e passe para a gente essa informação aqui. Como ficou a votação, Pablo, querido repórter de opoder.com? Bom, o Pablo volta daqui a pouquinho com esse número aí pra gente, tá bom? Eu me perdi. O Pablo volta daqui a pouquinho. Enquanto o Pablo se encontra os números e os dados, eu vou pedir um intervalo comercial. A gente volta já. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas,
Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. No Podercast desta semana, o vereador de Manaus, Kennedy Marques, revelou os desafios na defesa pela causa animal. Quando você passa a ter esse apego aos animais, você começa a ver as necessidades, né? E principalmente na questão de conscientização das pessoas, onde a maior parte das demandas são sobre maus tratos. E ainda trouxe detalhes sobre o cenário de mudança na Casa Legislativa com a proximidade das eleições de 2024. Esse comprometimento de levar para a população quem você é muito importante. E peço que as pessoas que nos acompanham possam avaliar bem cada candidato, o que essa pessoa faz, como ela faz, desde quando, né? E Manaus está bem representado no parlamento. Uma conversa séria sobre os bastidores da política que você não pode perder. Podercast. Todo domingo às 8 da noite no canal O Poder no YouTube e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, meus amigos, e nós estamos de volta com o nosso Poder e Opinião, canal 38.1, né? ZLZN, da Amazônia para o Mundo. Vocês lembram que no break passado, o Pablo ficou me devendo aqui o resultado da votação. Pablo, por favor. Você encontrou, Pablo? Encontrei sim, tá aqui. O veto foi derrubado, né? E a saidinha foi proibida. Ou seja, não tem mais esse benefício em feriados e datas comemorativas. Repete para mim quem votou contra e quem votou a favor. Tá. O veto foi derrubado nesta terça-feira pelos deputados por 314 votos a favor, né? E 126 contra. Bom, uma vantagem grande, né? Isso. Muito bem. Mais uma para você, querido Pablo. Sei que você está afiado hoje, quarta-feira, véspera de feriado, né? Vai estar de folga amanhã, Pablo? Nada, jornalista não, é que não nem médico, folga, né? Não Quem tem. é de saúde, né? Trabalha todo dia. Muito bem, parabéns. Olha só. Fez voltar fazendo mais do que sua obrigação. É, isso mesmo. Seja bem-vindo. Deputados no Amazonas votam a favor do veto de Bolsonaro que impede a censura. Fale-me tudo, não me esconda nada, Pablo. Foi uma derrota muito relevante para o governo federal, né? Que ele estava... Por quê? Porque todos esses vetos foram feitos pelo Jair Bolsonaro. Sim. Que ele queria remover a parte sobre a fake news da nova Lei de Segurança Nacional. Né? Ou seja, que o trecho que queria punir quem espalhasse fatos inverídicos não vai ser incluído. Não vai ser incluído. Saiu. Isso. As penas que seriam de 1 a 5 anos de cadeia, além de ter uma multa, né? Tem um vídeo aí. Dá pra gente rodar um vídeo? Tá no ponto? Tem um vídeo do momento em que a votação foi aprovada, que foi anunciado o número de votos, que o Pablo aqui já falou, e tem uma vaia. Vamos lá. Vamos aqui de manter o veto da liberdade. Parabéns a todos, deputados, senadores, em especial a você que se mobilizou nas redes sociais para manter o seu direito à expressão nas redes sociais. Parabéns a você que se mobilizou para garantir que a nossa polícia possa trabalhar para combater movimentos que são sim violentos e promovem a desordem urbana e rural.
Estamos muito felizes hoje em manter esse veto que havia sido feito pelo presidente Bolsonaro em 2021. E com isso nós seguimos aqui, defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de opinião nas redes sociais. Parabéns, um abraço. Tá aí, e houve Olha os aplausos aí, ó. Tem aplausos. Rapaz, nosso técnico aqui, o sonoplasta. Sou da época do sonoplasta. E aí os aplausos, viu? Vou fazer um corte aqui, vou trazer uma breaking news aqui, tá? Tá é bom. o Thiago Botelho do horário da manhã, né? Muito bem. Gente, olha só, acabou de mostrar aqui que o Arthur Bisneto vai ser enterrado. Em cima do caixão dele está a bandeira do Flamengo. Ele era flamenguista, sim. Ele era aí. flamenguista. Eu cansei de vê-lo nos jogos do Flamengo, ele sempre postava alguma coisa assim. É flamenguista, sim. Show. Agora Muito vamos bem. voltar, né? Que a gente quebrou um pouquinho o protocolo. Então, Pablo, tá aí, né? A fala do senador Eduardo Bolsonaro, né? Isso, assim, eu vou falar logo a votação dos nossos deputados federais. 7 dos 8 votaram a favor da medida que impede a censura nas redes sociais. 7 dos 8. Isso. Quem não votou, que foi o Aman Mandel, Estranho, né? ele não consta na lista de votantes. Por que ele não votou? Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Não sei, né? Né? Será? O que será que ele estava fazendo? Eu achei estranho isso aí. Por quê, né, Ramon? Ai, Tudo bem, enfim. tudo bem. Gente, eu estou muito feliz. Eu estou absurdamente feliz. Tô sentindo que você tá leve, né? Tá... Eu estou feliz porque ontem foi um grande dia para o nosso país. A democracia no sentido de podermos nos expressar em rede nacional, Ontem, imprensa, enfim. O Lula nunca vai esquecer deste dia, 28, o dia que ele perdeu. Não foi só uma, não foi duas, foram várias vezes. Ontem. Você quer que eu Eu bote vou de dizer novo? um pouquinho o que aconteceu ontem de uma forma bem resumida, porque foi um dia histórico, né? Enfim, um bom dia para o Brasil. Até Não vá machucar o braço, pelo amor de Deus. Eu sou muito eufórica. Não vou derrubar a bancada. Não estou preocupado com a bancada, estou preocupado com o seu braço, pelo amor de Deus. Não, tá tudo bem. Tá tudo Gente, bem. é porque olha só. A questão da fake news, ela só tava como crime, né, de fake news pela disseminação de notícias, né, Sim. durante o período eleitoral. Essa era a vetação, isso que eles queriam criminalizar no período eleitoral. Imagina se isso acontecesse no período eleitoral, a gente vai estar ferrado, porque a gente sabe como acontece, né? Mas agora eu vou dizer um resumo do que aconteceu ontem. Criticar o governo não será crime, condenados não vão mais perambular periodicamente, né? O fim das saidinhas. Não terá dinheiro para a militância do MST e pró-aborto. Bolsonaro arrecadando toneladas para o Sul, que ele já está com uma comitiva arrecadando todo o material para levar para o Rio Grande do Sul. Uns 50 dias assim no ano, o país deslanchava. Ontem foi incrível. E olha, ontem, nas votações foi muito expressiva, não foi acirrada. Não foi assim, voto a voto para ver se ia ou não ia. Então, a gente mostra aí que até alguns políticos aqui do nosso estado, que levantam a bandeira da esquerda, votaram Contra, né? contra. Então, isso é algo a se questionar, porque até que, enfim, em alguns assuntos, estão conseguindo deixar a ideologia para o lado e raciocinar e ver que realmente não é somente ideologia, e sim aquilo que é bom para a sociedade. Então, eu estou muito feliz, eu estou assim, Radiante. reluzente, sabe? Perdeu o Lula. Porque assim, eu digo que, como é que você define fake news? Vamos pensar numa coisa assim. Vou dar um exemplo prático aqui. Há alguns meses atrás, o Felipe Neto, né, um youtuber, né, e blogueiro que seja, né, muito famoso nas redes sociais, ele botou um vídeo e falou: olha, gente, esse negócio de que vai se taxar as compras em sites chineses, isso aí é fake news. Entendeu? Taxavam isso como fake news quando você dizia que iam ser taxados. Certo. O que aconteceu ontem? Ontem foi aprovado um imposto. Agora imagina, eu numa época de eleição, eu falo, olha, as compras no site chinês vão ser taxadas. Eu já seria, se eu fosse taxado como fake news, já estaria cometendo um crime se tivesse sido aprovado o veto. Não tivesse sido aprovado esse veto. Entendeu? E aí eu poderia ser preso,
né, minhas redes sociais serem bloqueadas. Isso foi taxado como fake news. E qual era a verdade? A verdade era que o governo sempre planejou fazer esse imposto. Isso eu estou dando um exemplo prático. Pablo, você é a favor ou contra esse imposto? Eu, sinceramente... Sinceramente. Você compra nesse site? Obviamente, como... Eu compro. Eita, que hoje o Walter ele tá botando todo eu mundo... creio que a lei anterior, Sim. ela já cobria muito bem. Abaixo de $50 está tranquilo. Abaixo de $50. Eles estão taxando agora. Sobretaxando, porque na verdade já tem o ICMS agora, né? E como eles chamam, a taxação por dentro, né? Primeiro vai o ICMS, o frete, e é aí que você é taxado. E aí, na prática, o imposto chega a 93%. Ou seja, eu vou pagar quase o dobro. Vou comprar qualquer coisa abaixo de $200. Por exemplo, R$200, eu vou pagar quase R$200 de imposto. Não, eu fiz essa pergunta porque eu amo comprar da China. eu não conheço, eu não compro nada em site. Assim. Eu vou só te falar o seguinte. Por que eu não compro? Tá, primeiro que eu gosto de ver o produto, pegar o produto, sentir ali. Entendi? Eu vou comprar uma camiseta, vou comprar um tênis, não sei o que e tal. Eu quero ver, eu quero sentir. Né? E eu não acredito no que está lá do outro lado do planeta, que está lá do outro lado do oceano, se vai chegar no meu tamanho, número, se vai chegar bacana, enfim. Então, para mim, não vale isso daí. Eu prefiro ir na loja. Pela primeira vez nesta bancada, eu estou indignada com o Walter. Walter, deixa eu te falar Eu assim. amo comprar coisa da China. Mas é um direito meu, né? Tudo. Não vamos brigar porque nós sabemos respeitar o espaço do outro. Não, claro. Mas é assim, maravilhoso comprar na internet, gente. Eu amo comprar na internet. Eu esperar não suporto, 30 dias, 40 dias para receber um produto? Querido, pelo valor... Uma blusinha. Isso. Exatamente. Vamos agora, né? Nossa amiga, aquela mulher, ela vai entender. Uma blusa dessa, vamos supor. Aqui custa, sei lá, na Renner, né? Vamos lá. Tá, uns 200 e pouco. R$100. Lá não não. Queridinho, volte para a Duzentão. Entendeu? Virou economia aqui agora o programa. Nas plataformas, na Shein... Gente, eu precisava de um cupom de desconto. Você compra por R$70, gato. Gostei do gato, mas assim, eu vou continuar comprando lá no... Olha, nós vamos comprar um dia uma blusa pro Walter. Vamos. Vamos esperar 30 dias chegar e vamos presenteá-lo. Porque a gente Pagando vai ver... imposto. Não, pois é, a gente tem que aproveitar logo enquanto... Não, a questão assim, a justificativa Foi deles é que a gente já? tem que... Dá não. Então vamos comprar. A gente... Não, temos que proteger a indústria nacional. Mas os produtos baratos que você compra nesse site não são produzidos no Brasil. Não, mas tem uma... defesa das plataformas, né, de compra. Bom, um defende o consumidor e outro defende a indústria. Tá tudo ótimo aqui hoje. Não, eu tô defendendo o próprio consumidor. Por quê? Porque é barato, gente. É barato. Certo. Eu, particularmente, você me vê assim, né, uma princesa... Belíssima. É tudo da Shein, querida. É muito barato. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Lá dentro da Shein tem os produtos internacionais que vêm de fora e já tem um mercado brasileiro, que é o marketplace, né? Isso, produtos que já estão no Brasil, produtos que já são dos brasileiros e lojas do Brasil que se inscreveram na plataforma e fazem sua forma de envio. Obrigado. Eu peguei aqui um capítulo aqui de compras na internet em países asiáticos com Rafaela e com o nosso querido Pablo, que já comprou gravata, tênis, bota. Eu compro equipamento. Tá. Eu compro microfone, tudo. Eu compro fones de ouvido. Tudo. Eu quero equipamento de pesca, por favor. Tem tudo. Tá? Vamos pesquisar para o Walter. Vamos lá, gente, para a nossa pauta aqui, são 11 horas e 51 minutos, queridos. Esse bate-papo bacana aqui, nessa manhã de quarta-feira. Hoje eu estou cutucando esses dois aqui, porque eu amo estar com eles na bancada. Esse programa vai fazer um mês aqui que a gente está no ar e é muito bacaninha a gente trocar essas ideias aqui. Nós não compramos nada da Shein, da Chon, da Chung, nada. Vamos lá. Atropelado Lula... O Lula foi atropelado e derrotado. A gente já falou sobre isso no Congresso, né? Ele foi atropelado, a Rafaela ficou feliz aqui. Exatamente. Saltitante, pulou, né? Foi pouco. Isso, uma das poucas vitórias foi E ainda faltam mais 7 vetos, né, para serem apreciados, decididos sobre se vão ser mantidos ou não. Muito bem. Esses... Vai chamar o intervalo? Não. Posso continuar? Vamos pro final, vai embora. Os 7 vetos, eles... né, vou pontuar cada um. Um se refere à Lei Geral dos Esportes,
A outra, o despacho gratuito de bagagens aéreas, a lei que retomou o programa Minha Casa Minha Vida e ao marco regulatório da gestão de florestas públicas. Então, foi adiado a votação desses outros, alguns que eu mencionei, dos vetos ainda que vão precisar ser apreciados. Eles entraram num acordo, eu acredito assim, não, vamos manter esse daqui, vamos ter uma votação expressiva e vamos deixar esse para a gente articular e conversar. Eu acredito que todos esses vetos, existe uma movimentação de acordo e de muita conversa para chegar nesses resultados. Então, esses outros 7 vetos aí foram adiados, mas ainda não está marcado quando vão ser apreciados. Apreciados, muito bem. Gente, vamos fechar o programa com ainda falando sobre a morte do Arthur Bisneto. Todos nós sabemos que o nosso querido Arthur Neto, pai do Bisneto, sempre foi um crítico ferrenho do PT e do atual presidente Lula. Chegou, na época, inclusive, que o mesmo era senador, a dizer que gostaria de dar uma surra no Lula. Não sei se os senhores lembram disso. Né? Isso é verdade. É verdade, né? Ele chegou a dizer isso, né? E nesse momento, tem um vídeo do Cidade? Tem, mas então... Também, né? Mas eu queria primeiro tocar nesse assunto aqui, tem tempo. O presidente Lula, né? Ele soltou uma nota, considerando aí a partida do Arthur Bisneto, e o Arthur agradeceu e disse que apesar das divergências políticas entre ele e Lula, e ele agradece o gesto do presidente da República em relação à morte do seu filho. Está aí a foto do Arthur e também a foto do presidente Lula. Eu vou ler aqui a mensagem do presidente Lula. Em que pesem nossas antigas e permanentes divergências, agradeço-lhe por sua declaração sobre a morte infausta, amarga e massacrante do meu filho Arthur Vigílio Bisneto. As divergências não desaparecem, mas um pai que enterra seu filho jamais esquecerá essa dor. Essa foi a declaração do Arthur Neto em relação ao Lula em sua rede social. Bom, são 11 horas e 55 minutos, né? Eu já falei aqui que o Arthur Neto era um crítico ferrenho do presidente Lula, né? Tanto é que, recentemente, ele fez declarações e o Bisneto já estava no PL, essa coisa toda. Mas tem mais depoimentos ainda sobre a morte do Arthur Bisneto. E desta feita vem do presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Tem o vídeo aí pra gente? Vamos então. Com certeza, a Assembleia Casa do Povo, Arthur Bisneto foi deputado estadual por 3 legislaturas, cumpriu a sua missão aqui na Assembleia e depois foi eleito para ir para a Câmara Federal. Foi vereador também da cidade de Manaus. E hoje nós recebemos aqui um político jovem, que infelizmente nos deixa, mas a gente tem que agora pensar no que é melhor, já está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu acredito que a Assembleia, mais uma vez, dá sua demonstração de grandeza e de estar de portas abertas para receber todos os deputados estaduais, ex-deputados estaduais. É um momento em que é muito triste, quero aqui me solidarizar com toda a família do Arthur Bisneto, do Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, senador da República, deputado federal, e dizer que é um momento triste e que nós estamos aqui para nos solidarizar com o ex-prefeito, Arthur Neto, e dizer que é lamentável, infelizmente, muitos pensam que a vida pública é fácil, não é fácil, mexe com o psicológico de qualquer um, e nós temos que sempre estar firmes, prontos para aceitar todos os desafios, né? As críticas sempre são boas, mas muitas vezes mexe com o psicológico das pessoas. O Arthur Bisneto é um político amazonense que hoje nos deixa com muita tristeza, e ele que passou a grande parte do seu tempo aqui na Assembleia Legislativa, passou 12 anos aqui, não poderia ser em outro lugar, e a família está aqui. Agora nós vamos lá visitar e deixar a nossa mensagem aí de conforto para toda a família. Bom, meus queridos, agora a gente vai embora, né? Faltam aí 3 minutos para o meio-dia, o programa está chegando ao fim. É sempre bom a gente bater esse papo aqui, hoje descontraído, para tentar quebrar um pouco esse gelo, né, que a gente está vivendo aí. Mas tem um vídeo, querido Pablo, e também minha querida Rafaela, da despedida ali, dos momentos finais, né? Aí está o vídeo, lá na Assembleia Legislativa, né? Nós ouvimos o Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia, e aí está o vídeo, né?
Nesse momento parece-me um pastor, alguém ali de uma congregação, é um padre, né? Fazendo ali as bênçãos, enfim. Tem pessoas ali ao lado emocionadas, né? E com essa imagem aí, a gente se despede aqui dos senhores, prometendo voltar na sexta-feira, né? Ao vivo. Amanhã nós teremos reprise pela passagem do feriado. E aí está, dessa saída já da Assembleia, né? Como a Rafaela citou ainda há pouco, a bandeira do Flamengo, tem a bandeira do Amazonas e também a bandeira do Flamengo, time do qual o Arthur Bisneto era torcedor. Podemos verificar ali que tem algumas autoridades, né? O Arthur acho que está na residência dele, pelas palavras do Alberto Neto. Ele foi lá, né? Ele foi lá e depois se retirou, parece-me, né? Enfim, aí a gente vê a presença de algumas autoridades e que nesse momento estão se despedindo aí definitivamente, né? Do Arthur Bisneto. Tem alguém ali também vestido de Flamengo, enfim. E como falou o Alberto Neto, aonde ele permaneceu trabalhando por muito tempo na Assembleia, ficou ali os seus últimos momentos também. Obrigado, Rafaela. Obrigada, meus amigos. Até mais. Sexta-feira. Obrigado, Pablo. Obrigado, Walter. Obrigado, Rafaela. Meus sentimentos à família e até sexta-feira. Meus sentimentos à família. Eu tenho muito carinho pelo ex-prefeito Arthur Neto. Sei que ele está sofrendo muito nesse momento. E, queridos, aqui, desculpem a brincadeira aqui, que a gente tentou descontrair um pouco hoje, sair um pouco dessa linha, né? Obrigado, querida Ariela Maiara, nossa produtora, nosso querido Anderson Nego Bom, som, imagem, mixagem. A gente volta ao vivo na sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em busca de informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa